Muy buenos días a todos y todas. Bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao webinar Proteção Social Adaptativa, preenchendo lacunas e construindo resiliência. Essa conversa será conduzida principalmente em espanhol. Se desejarem falar, ouvir em inglês, podem selecionar o inglês no botão de interpretação na barra de ferramentas do Zoom. E para quem quiser ouvir em português, também pode escolher português no botão de interpretação. No Zoom, meu nome é Luiz Terrerina, eu sou especialista da Divisão de Proteção Social e Mercados de Trabalho do BID, serei o moderador deste webinário. Para começar, gostaria de passar a palavra para o nosso gerente, Ferdinando Regalia, gerente do setor social do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Com a palavra, Ferdinando. Muchísimas gracias, Muito obrigado, Luiz. bienvenidos a E todos y sejam todas. todos e todas bem-vindos. É um grande prazer tê-los aqui conosco hoje. É um prazer dar as boas-vindas a esse webinário do BID por ocasião do relatório Construindo Resiliências, Avanços e Desafios na Proteção Social Adaptativa. Para o BID, investir em proteção social adaptativa significa reforçar a resiliência dos domicílios num contexto onde há choques mais frequentes e complexos. A América Latina é a segunda região do mundo mais propensa a fenômenos meteorológicos extremos. Entre 2000 e 2022, apenas registraram-se mais de 1.300 eventos, segundo o Banco de Dados International Disaster Database. 90 milhões de pessoas, ao mesmo tempo, vivem em áreas de alta pobreza e alta exposição aos desastres. A isso se somam outros choques, como crises econômicas e emergências sanitárias. Esses cenários afetam desproporcionalmente os domicílios pobres e vulneráveis, aprofundando assim as desigualdades. Nesse contexto, a proteção social adaptativa permite aproveitar os sistemas existentes, como as transferências monetárias, os registros sociais, os mecanismos de pagamento, para nos anteciparmos, nos prepararmos e atendermos a diversos tipos de choques. O ensinamento da pandemia foi muito importante. Os países com sistemas de proteção social mais preparados puderam alavancá-los como plataformas de resposta, identificando rapidamente os beneficiários, canalizando assistências e fazendo intervenções em larga escala. Isso permitiu proteger milhões de pessoas, manter o consumo, preservar o capital humano e evitar situações negativas, enfrentamentos. Então, a lição é clara: investir nessa assistência social adaptativa permite evitar impactos sociais e econômicos muito mais severos no futuro e também lidar com a crise. Então, é uma política que é eficaz. A cada dólar que é investido em proteção social adaptativa, podemos gerar entre 1,4 e 2 dólares em benefícios, evitar perdas de capital humano, bem-estar e renda. É por isso que nós desenvolvemos o modelo de maturidade em proteção social adaptativa, que já foi aplicado em 13 países da região. Esse modelo permite entendermos melhor o nível de preparo dos sistemas de proteção social adaptativa na região, identificar lacunas e priorizar investimentos baseados em dados e evidência. Essa plataforma lançada hoje inclui evidências concretas para facilitar a aprendizagem entre países e a tomada de decisões de políticas públicas embasadas em evidência. Antes de concluir, eu gostaria de agradecer a Rosilene Cristina Rocha, que é secretária de Desenvolvimento do Ministério de Desenvolvimento Social e Fome do Brasil, e Augusto dos Santos, da República Dominicana. São líderes regionais que estão conosco hoje, e o trabalho deles sempre foi e continuará a ser fundamental para impulsionar a região. Agradeço também à Agência Francesa de Desenvolvimento pelo apoio na aplicação desse modelo de maturidade, e a todos os meus colegas do BID,
que fizeram este relatório e a plataforma que está sendo lançada hoje. Gostaria de convidá-los a aproveitarem esse espaço de reflexão para continuarmos a pensar e avançar pelo rumo dessa pauta-chave para proteger os mais vulneráveis da nossa região. Muito obrigado e devolvo a palavra ao Luiz. Obrigado, Ferdinando, por destacar a relevância dessa estratégia e também desses investimentos. A Agência Francesa de Desenvolvimento tem sido uma parceira fundamental nessa iniciativa, acompanhando tanto o desenvolvimento quanto a aplicação de ferramentas na região. Por isso, passo a palavra para Audrey Nirengarten, subdiretora da Divisão de Saúde e Proteção Social da Agência Francesa de Desenvolvimento. Com a palavra, por favor. Olá, bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui neste webinário. Gostaria de dizer algumas palavras à guisa de introdução para explicar um pouco o que nós fazemos na DEF. Na França, a proteção social faz parte de todo o ciclo de vida, do início até o fim. O sistema de proteção social francês tem sido descrito como complexo porque é completo. Ele faz uma parte importante do nosso gasto social, mas é muito importante para o crescimento social e econômico, mesmo em tempos de crise. Essa tradição moldou o compromisso da AfD de apoiar os países parceiros no fortalecimento de seus sistemas de proteção social. De fato, como já foi dito, estamos vivendo numa era marcada por riscos de pandemia, conflitos, mudanças climáticas e desafios relacionados ao custo de vida. Muitos países reconhecem que sistemas de proteção social fortes e resilientes são essenciais para sustentar o progresso diante desses desafios e também atingir os ODS. Em particular, ela é importante porque pode ajudar a criar condições propícias para reduzir as emissões globais de gases de efeito estufa e, ao mesmo tempo, auxilia aqueles mais afetados pela transição para economias mais verdes. Também é essencial para a adaptação aos riscos climáticos ligados às mudanças climáticas. Nesse sentido, uma proteção social adaptativa garante que os programas de proteção social, esses sistemas, incluindo as redes de segurança, sejam flexíveis, resilientes e capazes de responder aos choques induzidos pela crise ambiental. O nosso compromisso na FD com a ASP, que é a Proteção Social Adaptativa, o PSA, é de apoiar a população com esforços em várias dimensões. Durante a crise da Covid, nós financiamos operações em larga escala em países como a Índia, Bangladesh, Maurício, Brasil e Bolívia. E também apoiamos outras atividades na América Latina. Trabalhamos no Peru, uma matriz de políticas para a gestão do risco de desastre, especificamente para a proteção social adaptativa. Na República Dominicana, estamos atualmente vendo estratégias de gestão de bacias hidrográficas e proteção social adaptativa, combatendo tanto a vulnerabilidade climática quanto social. Estamos convictos de que os bancos de desenvolvimento e os governos, como foi dito pelo BID, devem ver a PSA como um investimento eficaz, já que apoia a estabilidade e a recuperação macroeconômicas, reduz a pobreza e a desigualdade, melhorando também a segurança alimentar, a renda dos domicílios e a resiliência aos choques. Os programas de proteção social adaptativos também têm um alto retorno político e social, com coesão social, através de apoio direcionado e rápido. Também falamos dos investimentos que devem estar bem direcionados e bem preparados para tanto. E vamos falar sobre isso hoje. O nosso apoio através do BID para este modelo de maturidade
visa aumentar a capacidade institucional dos países. É essencial que os resultados obtidos na República Dominicana, Honduras, Barbados, na Guatemala e no Suriname sejam divulgados em nível regional e que o modelo de maturidade seja aplicado em outros países. Assim, vamos poder mostrar os resultados, as lições aprendidas e as boas práticas que serão compartilhados em toda a região. É um prazer participar desta iniciativa juntamente com o BID, que é um bem público regional que permite a replicabilidade e a comparabilidade entre países e cujas lições aprendidas podem ser úteis também em outras regiões onde a FD atua. Muito obrigada pela oportunidade. Muchísimas gracias, Audrey. Obrigado, Audrey, e nós agradecemos também à FD pelo apoio técnico. Agora gostaria de convidar a dois colegas e os autores, a Alessandra Badol, que é especialista senior em gestão de desastre do BID, e também Alexandre Bagoia, e também o Inês Soares e Alexandra Bagoli. Com a palavra. É um prazer compartilharmos fazermos esta apresentação. É um esforço coletivo, com importantes contribuições de colegas de toda a região e parceiros governamentais que confiaram em nós para avançar na pauta de trabalho de proteção social adaptativa. Além disso, em poucos minutos, gostaríamos muito de apresentar a abordagem geral do modelo, seus principais resultados. Nós esperamos que esta ferramenta seja um insumo valioso para o diálogo nos seus países. O contexto é evidente para aqueles que vivem na região. Estamos enfrentando choques a cada vez mais frequentes que vão desde crises sanitárias e econômicas até desastres naturais devastadores. Vamos pensar, por exemplo, nas inundações em Bahia Blanca, na Argentina, Rio Grande do Sul, no Brasil, ou a passagem devastadora do furacão Melissa, na Jamaica, no ano passado. Esses choques são importantes. É importante o que fazemos ao respeito para a proteção social, porque os impactos não se distribuem de maneira uniforme, como estamos vendo no mapa com a taxa de pobreza. As famílias pobres e vulneráveis são as mais afetadas, como dizia o Ferdinando, com menos recursos para se preparar, enfrentar e se recuperar. Eles correm o risco de cair ainda mais nas armadilhas da pobreza, ampliando a lacuna entre aqueles que conseguem se adaptar a essa nova realidade e aqueles que não. Isso é especialmente preocupante em uma região que está no como segundo colocado em nível mundial em exposição aos desastres. Somente aqueles relacionados ao clima colocam uns 80 milhões de pessoas pobres em áreas de alto risco na região. Nesse contexto, os sistemas de proteção social podem e devem cumprir um papel decisivo na construção de resiliência. A proteção social adaptativa implica utilizar os sistemas existentes, como estava dizendo o Ferdinando, para se preparar e responder a choques de grande escala. Esses sistemas já contam com infraestrutura e ferramentas que podem ser aproveitadas para focar nos mais vulneráveis. Eles podem agir antes dos desastres, que é a maneira mais eficaz. Sempre é melhor prevenir do que remediar, canalizando ações de redução de risco e até mesmo ativando transferências monetárias antecipadas antes do desastre para ajudar com a evacuação, a proteção dos meios de subsistência. Também podem agir após o desastre, compensando perdas através de transferências oportunas. No entanto, para poder fazer isso com sucesso, esses novos papéis, os próprios sistemas de proteção social devem estar mais bem preparados e adaptados. É ali que entra esse modelo. Este é um caso concreto que ilustra por que é tão importante avançar com a pauta de proteção social adaptativa. À esquerda, as fotos das enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul. E à direita, vemos várias instituições numa reunião de coordenação após o desastre. É ali onde um modelo de maturidade agrega valor, porque permite, antes do desastre, identificar lacunas e preparar, melhorar os protocolos, gerar informações e de modo que a resposta não seja organizada após o desastre, e sim antes, baseada no modelo de maturidade. E a pergunta, então, que surge é: será que nós estamos preparados? A região estará preparada? É ali que entra o modelo
modelo de maturidade. Esse instrumento de avaliação busca medir o quanto os nossos sistemas estão preparados para responder aos choques e também apoiar a resiliência diante dos riscos. Possui 7 dimensões que, em conjunto, oferecem uma visão completa de um sistema de proteção social adaptativo. Cada dimensão conta com indicadores classificados numa escala de 5 níveis, do nível 1, que é de menor maturidade, até o número 5, que é a maior maturidade. E, em seguida, são transformados numa escala de percentagens para facilitar a comunicação. O modelo ajuda a identificar pontos fortes e lacunas, orientar planos de ação e promover o intercâmbio de boas práticas entre os países. E também há um valor-chave. Implica um trabalho direto com os países, o que fortalece essa coordenação interinstitucional que nós vimos na foto anterior. Estaremos todos sentados à mesa para podermos trabalhar em conjunto. A proteção do resultado é justamente o impulso dessa agenda para a proteção social. Nós tivemos a aplicação desta avaliação em 13 países. Com a informação compilada, elaboramos um relatório regional que analisa a capacidade dos sistemas de proteção social na região. Atualmente estamos em processo de aplicação do modelo no México e no Uruguai. O que faz com que essa ferramenta seja única é que oferece um olhar integral para a preparação dos sistemas de proteção social para responder às crises. Assim, analisa 7 dimensões chaves. Primeiro, o contexto geral em que opera o sistema, considerando elementos como a inclusão financeira, os pagamentos digitais, a identificação e o nível de gastos sociais. Depois, a governança e o financiamento, ou seja, os marcos normativos e também os acordos institucionais e recursos disponíveis para responder aos choques. Há também a infraestrutura, incluindo registros, bases de dados e interoperabilidade. Em quarto lugar, a capacidade de gestão e coordenação entre setores e instituições, porque isso significa também a participação de muitos atores. Também aos pontos de acesso, como os mecanismos de registro, pagamento, informação e atenção das reclamações. Sexto, a cobertura e adaptabilidade dos programas e serviços frente a diferentes choques. E, em sétimo lugar, a proteção social informada no que se refere ao uso dos dados, inclusive a informação climática e os sistemas de alerta precoce para fortalecer a preparação à resposta. Vou passar a palavra agora ao meu colega, que vai nos falar mais sobre os resultados. Muito obrigado. Como foi dito, a pontuação do sistema vai de 0 a 100. Não existe. Os 100% representaria o país que comprimiria as melhores práticas em termos de proteção social adaptiva. Quando nós aplicamos o modelo a países, vemos que, em média, a região apresenta uma nota de 54%, ou seja, a região já avançou pela metade. Juntos, o Chile e o Brasil apresentam os melhores níveis em termos de progresso, mas mesmo ali ainda há desafios. Do lado direito do gráfico, vemos alguns países que têm grandes oportunidades, assim como desafios. Então, o fortalecimento da proteção social adaptativa, principalmente de forma preventiva, é muito importante para a construção de resiliência e para a prevenção. O que nós vimos em toda a região é que o grau de maturidade dos sistemas de proteção social são diferentes, estabelecendo a rapidez com que um país consegue responder no momento da crise. Aqui vocês podem ver a relação entre nível de maturidade do sistema e o momento e o tempo que o país vai precisar em tempos de resposta. Nós vemos que aqueles países com sistemas de proteção social adaptativa conseguem responder de uma forma mais rápida e mais eficaz aos desastres, de forma que o investimento nesses sistemas levam a grandes resultados. E isso vem mostrar a capacidade de resposta aos países, rápida atuação em momento de crise, o que reduz as perdas
junto às populações, principalmente as mais vulneráveis, também um melhor retorno ao investimento. Esse resultado pode ser também apresentado em diferentes dimensões, o que nos permite ver os resultados em nível nacional. Os grandes níveis de progresso podem ser categorizados em três dimensões: o financiamento, governança. Os países alcançaram grandes progressos em termos de marcos regulamentares para essa proteção social adaptativa. Em termos de gestão e infraestrutura, os países também apresentaram progressos no desenvolvimento de capacidades operacionais, o desenvolvimento de programas nos países e também a implementação de cadastros nacionais. Isto representa mais de 3 décadas de investimento sustentado através de transferências, dando essas e fortalecimento dessas capacidades, sendo então possível essa resposta. Ainda assim, há um grande caminho a percorrer. Temos que ainda implementar várias partes para os sistemas, melhorando as capacidades institucionais, a coordenação entre essas instituições e também uma coordenação melhor dos sistemas de contingência financeira. Há também problemas com cobertura e adaptação dos programas, assim como a capacidade de transformar a informação em informação útil para a tomada de decisão. É isso, e aí que nós vamos precisar de um maior esforço. Nós temos vários exemplos de melhores práticas, são experiências em países que conseguiram alcançar uma diferença nas suas ações de proteção social. Alguns modelos são o caso da República Dominicana e o Brasil, que tem um uso intensivo de dados na República Dominicana, que orienta a tomada de decisão em termos de preparo e resposta a desastres, principalmente focando as populações mais vulneráveis. Já o Brasil enfoca a gestão e a coordenação interinstitucional e consegue fazer isso graças a um investimento sustentado. Depois dessa apresentação, nós vamos ter um debate e teremos a oportunidade de obter mais informações sobre esses sistemas. Toda essa informação está disponível no painel de informações que mostra os resultados por país, mostrando também as experiências trocadas entre os países e seus resultados. Depois nós vamos explicar um pouquinho melhor como funciona esse painel. Será possível também baixar o relatório. Eu recomendo muito que façam uso dele em seus países. Nós estabelecemos 5 desafios principais para melhorar e fortalecer a proteção social adaptativa nos diferentes países. Primeiro, traduzir políticas de alto nível em medidas práticas que irão regular o uso específico desses temas. Muitos países já fortaleceram seus marcos regulamentares. Agora nós vamos precisar de processos de capacidades em nível nacional, assim como em nível local. Em segundo lugar, a expansão da cobertura dos programas sociais para fortalecer a base, a fundação do sistema. A proteção social adaptativa e o programa social não são duas coisas diferentes. Quando se investe em um, investe-se no outro, fortalecendo assim a resiliência. Além disso, devemos criar mecanismos para melhorar o financiamento de contingência, ligando isso ao sistema de proteção social adaptativa. Muitos países já contam com esses sistemas, só que não há uma ligação com os programas e sistemas de proteção social. Precisaremos ainda esclarecer e especificar os papéis da proteção social adaptativa, promovendo o uso de tecnologias inovadoras que irão melhorar e levar a um uso mais eficiente dos recursos. Vamos precisar de mais
transferências de renda, mas, além disso, não são a única resposta para a proteção social adaptativa. Para podermos prevenir perdas humanas, devemos aumentar também e fortalecer os serviços sociais para garantir o seu funcionamento durante uma emergência. E, por fim, eu gostaria de compartilhar uma reflexão que nós já mencionamos no início. Na verdade, responder não significa maior investimento, é um investimento, ou gastos, melhor dizendo. Os investimentos são lucrativos. Para cada dólar investido, há um retorno de 1,5 dólar, mais ou menos, principalmente graças à prevenção de perdas e prejuízos em capital humano e em vidas. Há também, então, o modelo de maturidade. Com base nos seus resultados, poderemos avançar, preenchendo lacunas e sermos fortalecidos no nosso sistema de tomada de decisão. Poderemos também fortalecer os planos de investimento, fortalecendo assim a capacidade adaptativa dos sistemas de proteção. E vamos também criar uma comunidade de prática, o que permite um compartilhamento de informações e de experiência, o que significa que esses três pilares juntos tentam traduzir diagnósticos em ações concretas, conhecimento compartilhado, aprendizado compartilhado. Ou seja, o modelo de maturidade não é apenas um marco para a avaliação dos sistemas, é também uma ponte entre o conhecimento e a ação, fortalecendo os sistemas de forma a se obter uma resposta no contexto climático, fortalecendo assim a resiliência. Muito obrigado, Alex e Rines. Eu entendo que quanto mais rapidamente pudermos atuar, o retorno será maior. Portanto, é muito importante. Em termos de implementação, eu gostaria de destacar uma grande parte dessa implementação do modelo, que é trabalhar junto aos países, de forma que se estabeleça esse diálogo entre os países, uma validação, levando em consideração todos os insumos e informações que recebemos dos países em que o modelo já foi implementado. Eu gostaria de passar agora para a próxima parte do nosso webinário, para ouvirmos dois representantes. Nós temos, na verdade, dois convidados muito especiais, a Rosilene Rocha, secretária encarregada da Secretaria Nacional de Assistência Social, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate contra a Fome no Brasil, e Augusto de los Santos, diretor do Sistema Único de Beneficiários, SILBEM, do Ministério da Fazenda e Economia, República Dominicana. Nós vamos ser moderados por Pablo Barran. Algumas dessas intervenções serão em português, então eu peço a todos que lembrem de selecionar o seu idioma de preferência. Muito obrigado a todos por organizarem esse evento em torno das capacidades sociais da proteção social adaptativa de forma criativa. Rosilene, muito obrigada por estar aqui hoje para falar de algo que é tão importante e trazer para a sua experiência, a sua perspectiva do Brasil. Eu sei que, por questões de tempo, nós vamos começar com você, Rosilene. Com base nas descobertas do relatório, sabemos que o Brasil é um dos países mais importantes. Quais são esses pontos principais que você destacaria do sistema de proteção adaptativa no Brasil para a preparação e resposta diante das emergências? E também quais seriam as brechas mais relevantes? Obrigada. Bom dia a todas, bom dia a todos. Muito obrigada ao BID pelo convite, obrigada, Pablo. Queria agradecer a apresentação do relatório. É bem estimulante ver que a avaliação traz resultados tão importantes para o Brasil, resultados tão positivos, né, para o trabalho e para o sistema de proteção social brasileiro. Também apontando desafios que a gente vem lidando no dia a dia, mas que, enfim, assim, tão
bem apresentado, nos ajuda a fazer discussões mais aprofundadas, tenho certeza que vai ajudar muito no nosso trabalho. Com relação a essa primeira questão, bom, enfim, o Brasil tem um sistema de proteção social robusto, e essas reflexões já apareceram aqui, ou seja, essa inter-relação cotidiana dos sistemas protetivos e as respostas necessárias em situações de calamidade e emergência. Então, eu acho que no caso do Brasil, o sistema de proteção social brasileiro, que está amplamente ancorado no cadastro único, como foi apresentado, mas que existem, que são complementados por inúmeras iniciativas do programa Bolsa Família de transferência de renda, do programa de benefício de prestação continuada, que é um programa de renda, de outros programas que existem na área de agricultura, de pesca, enfim, de abastecimento alimentar, de regulação de mercado, de valorização do salário mínimo, enfim, é um conjunto de ações que dão essa robustez, essa capacidade ao sistema de proteção social brasileiro, que evidentemente se refletem nos bons resultados, as respostas em situações de calamidade e emergência. Acho que um diferencial também muito importante no sistema brasileiro é que a gente tem o Sistema Único da Assistência Social, que responde pelas ações junto às mais emergenciais, né, as mais urgentes em caso de calamidade e emergência, junto à Defesa Civil. São sempre os dois primeiros setores no Brasil que chegam nos locais de calamidade e emergência, que são a Defesa Civil e o Sistema Único da Assistência Social. E é um sistema que tem uma capilaridade enorme no Brasil, presente em todos os municípios brasileiros. Ele tem um sistema de financiamento que é um sistema muito ágil, que se chama no Brasil de fundo a fundo, ou seja, uma transferência que não tem burocracia, grandes burocracias, que é muito rápido, muito ágil. Então, isso também ajuda com que a resposta chegue rápido, tanto em termos de recursos humanos, quanto em termos de financiamento, especificamente nesse tipo de situação. É um sistema que tem financiamento regular e automático, então, todo mês, o Sistema Único da Assistência Social cofinancia os estados e os municípios brasileiros, todos eles, 100% dos municípios, 100% dos estados, são cofinanciados por esse sistema, o que também facilita não só os sistemas administrativos, mas também todo o sistema de resposta em termos de recursos humanos, em termos de transferência de recursos. O Pacto Federativo Brasileiro entre a União, os estados e os municípios também respondem muito para que a proteção social brasileira descentralizada e pactuada entre isso que a gente chama de entes federados, né, que são os municípios, os estados e a União, ajudam muito para que esse conjunto de respostas seja, no caso de calamidade e emergência, mas também no caso da execução da proteção social, rotineira e cotidiana, funcione muito bem, né? É um sistema de proteção social altamente amparado no Pacto Federativo e nas atribuições concorrentes da União, dos estados e dos municípios. No caso da assistência social, que é essa resposta da assistência social que chega rapidamente nos contextos de calamidade e emergência, o governo brasileiro tem o que a gente chama de força do Sistema Único da Assistência Social, que é uma mobilização de recursos humanos e de recursos financeiros, que é uma colaboração, uma solidariedade, né, de recursos humanos que a União, os estados e os municípios fazem para os municípios e os estados em contexto de calamidade. Também é uma resposta muito rápida, por conta desses dispositivos, né, interfederativos e de financiamento que eu mencionei antes. Agora, a gente tem desde 2005 até hoje já 150 municípios que o governo federal apoia, que a força de proteção, que não estava consolidada com esse nome, com esse formato, mas, enfim, que já vem atuando com muita presença, com financiamento, com apoio técnico, enfim, com essa organização que nos levou aí a uma pontuação tão importante na avaliação.
A gente tem um conjunto de políticas nacionais, estaduais e municipais que atuam juntas, mas especialmente a política da assistência social, a política da saúde e a política da defesa civil, né? Esse tripé é o tripé que ancora rapidamente, no primeiro momento, e muito articulado, as nossas respostas às situações de calamidade e emergência. Mas também, como não poderia deixar de ser, a gente não chegou aí a uma avaliação maior do que 71, porque, evidentemente, temos muitos desafios. E aí eu queria destacar alguns deles aqui, porque eu acredito muito nisso que foi mencionado. Eu acho que uma aproximação maior entre nossos países da região podem nos ajudar na troca de informações e de experiência a enfrentar com as singularidades que cada um dos países tem, mas a experiência e o olhar diferentes que cada governo tem. Eu acho que isso pode nos ajudar muito. E no caso dos países mais desenvolvidos, né, no caso, por exemplo, da agência francesa ou de outros países, para alguns aspectos que eu acho que o Brasil e a proteção social em geral, em resposta à calamidade e emergência, precisa avançar. O primeiro é essa questão do financiamento mais estruturado, né? No Brasil, embora a proteção social tenha um financiamento continuado, efetivo e anual, as respostas à calamidade e emergência, elas ainda têm um volume de financiamento que necessariamente a cada episódio precisamos de ter o que a gente chama de crédito extraordinário. Isso nos dá a possibilidade de planejar respostas rápidas e ágeis, mas não nos dá, por exemplo, a possibilidade, no âmbito da assistência social, de fazer ainda uma prevenção maior, né? Com a quantidade de números, informações e dados que a gente tem no Brasil, este não é um problema do Brasil, a gente tem muita informação, a gente tem uma fotografia de cada família brasileira, do ponto de vista da infraestrutura, de como mora, se tem acesso ao saneamento, sabemos da renda, sabemos do nível do nível educacional dos filhos, dos pais, enfim, a gente tem uma excelente fotografia social, uma excelente fotografia econômica, e estamos caminhando para melhores sistemas também de uma fotografia, vamos dizer assim, mais ambiental, estrutural. Mas a capacidade de prevenção, ela ainda é um desafio enorme, especialmente no campo da assistência social. Na verdade, a prevenção no campo das políticas públicas em geral é um desafio enorme. O próprio Sistema Único da Assistência Social, ele tem uma parte estruturada importante na lei federal e nas leis estaduais e municipais, que dizem da sua obrigação de fazer prevenção a situações de risco. Não só riscos, a calamidade de emergência, mas riscos também, por exemplo, de abuso e exploração sexual, prevenção a risco de violência contra a mulher, e a gente tem, evidentemente, uma dificuldade enorme. Neste caso, eu acho que a gente podia avançar muito se nós tivéssemos trocas com países em que esse aspecto esteja um pouco mais desenvolvido. Não só por conta da lógica das políticas públicas em países que têm níveis de desigualdade e pobreza grandes, então as respostas são sempre as mais imediatas, mas também por aspectos metodológicos, por aspectos de construção de indicadores. Eu acho que nós poderíamos nos ajudar muito, sermos muito ajudados nessa perspectiva de desenvolver aí uma capacidade, uma técnica, uma metodologia com lugares que têm, né, com territórios aí que têm acúmulos maiores. E um outro aspecto que eu acho que também na proteção social, em situação de calamidade e emergência, nós precisamos desenvolver muito, é que são situações muito graves, então a gente chega muito com aquilo que é mais objetivo, né? Antecipação do benefício de prestação continuada, antecipação do Bolsa Família, pagamento de parcelas extras, montagem de abrigos, alojamento em hotéis, colocação de recursos humanos, mas existem alguns aspectos muito importantes, aspectos, vamos dizer assim, mais intangíveis, né? São traumas muito grandes, são pessoas que estavam com suas famílias, de repente estão em hotéis com muitas pessoas estranhas. É preciso pensar em respostas objetivas para as crianças e os adolescentes, que de repente estavam também ali na sua casa, na sua segurança, de repente está em quarto de hotel, sem espaço para brincar, sem lúdico. Eu acho que esse é um aspecto que também a proteção social para calamidades e emergências precisa muito enfrentar.
eu estou vindo agora sexta passada, quinta e sexta passadas, de uma das cidades mais atingidas aqui no Brasil, que fica em Minas Gerais, a cidade de Juiz de Fora. Nós já tivemos 67 pessoas da Força do SUAS lá e investimento de milhões de reais. Só em recursos humanos foi R$ 500 mil. E esse aspecto me tocou muito, assim, como que é difícil para as pessoas que estavam nas suas casas com as suas coisas estarem em hotéis e ainda com criança, né? E, e, e também passei por isso quando era secretária de um município grande no Brasil, com 3 mil desabrigados, e o desafio de ter 3 mil pessoas em hotéis. Então, esse é um aspecto assim que eu gostaria de insistir muito aqui, como é que a gente faz para cuidar mais e melhor, para além dos aspectos objetivos que as calamidades e emergências nos colocam. Por fim, queria salientar muito é, como é que o uso de dados, né, também apareceu aqui no relatório e tem na nossa avaliação aqui no Brasil, como é que o uso dos dados, das informações, né, de relatórios desse tipo, né, que o BID acabou de apresentar, podem nos ajudar a tomar decisões antecipadas. E como é que esse desafio é absolutamente urgente, trabalhar mais com georreferenciamento, trabalhar com treinamento de pessoal, né, se é uma força, a força do SUS é uma força de solidariedade. Claro que as pessoas vêm com uma certa experiência, mas o treinamento não é uma tarefa fácil, é uma tarefa que desafia muito, inclusive saúde mental das pessoas que trabalham. Então, a gente precisa muito, nesse sentido, de fazer treinamentos, de ter apoios também, né? Investimento, apoio para fazer treinamento e para poder fazer um enfrentamento que aumente resiliência, que aumente nossa capacidade de resposta e para que estejamos prontos, porque, lamentavelmente, é o que tudo indica, nós estamos aí num momento de muito desafio, nesse sentido, né? Se a gente não pensar muito nessa economia verde, nossa estratégia de aumento de proteção vai ter que ser cada vez maior, para respostas, infelizmente, a situações que não são aquelas que a gente quer lidar, né? Sí. Obrigada pela oportunidade. No, muchas obrigado, Roselín. Creo que levantas puntos fundamentales. Creo que comenzábamos diciendo que los A sistemas de senhora protección levantou pontos social muito son importantes. Os complejos, sistemas más de proteção complejos cuando social son são muito complejos. complexos e mais Muchas ainda quando eles são contradicciones completos, como é o y caso también do la importancia Brasil, de como que a toda senhora esa falou. complejidad E finalmente também a luego importância pueda dessa responder complexidade de a las poder emergencias. Y permitir a mencionabas entre resposta varios às de los temas emergências. E a senhora un trazia sistema, aqui várias questões, el como, por tan anclado exemplo, sistema de como o protección social sistema de proteção social no tiene un Brasil rol está muy importante en ancorado cada e provincia. tem um Entonces, papel en ese muito sentido, quisiera importante pasar con do Augusto, cadastro que único. E es el agora eu director del gostaria de SISBEN, passar para o del Augusto, que SUBEN é en República o Dominicana, que diretor do justamente es SILBEM la na administración República que Dominicana, que é a considera. ancoragem, aquela que está Y sendo la pregunta, desenvolvida digamos, no país para dele. Augusto E a y para pergunta también para o generalizar es, Augusto, e também para termos ¿cómo essa se visão utilizan dele, é como actualmente estão los sendo datos del usados SUBEN, que es el atualmente os registro dados do social SILBEM, que é o del registro país, que tiene social do país, gran reconocimiento también en la que é región, para fortalecer la muito respuesta reconhecido no país, ante desastres para naturales reforçar a y de qué resposta manera diante de el SUBEN calamidades públicas e desastres na utiliza República Dominicana. la E como o búsqueda de datos SILBEM não é como usado escena apenas como dentro uma de la fonte de dados, gobernanza e como ele é para dar una integrado respuesta na más oportuna governança para dar uma resposta mais a los shocks, oportuna ¿no? aos choques. También un poco E una além reflexión de tu disso, texto, ¿cuáles ven também, también que las, como nos contó, qual, na sua tener opinião, assim como áreas nós, de como a oportunidad o Rosilene diferentes contou, quais seriam as políticas áreas de de oportunidade? siguientes Onde pasos de manera o prioritaria senhor acha que para deveriam ser fortalecer el sistema de protección focados os social en próximos la passos República para Dominicana? fortalecer o Gracias, sistema muchas de proteção adaptativa na República Hola, Dominicana? Com a muchísimas palavra, gracias a Augusto. todas y todos. Olá e obrigado a todas e a todos. Obrigado, Pablo, Rosilene. Muito interessante realmente a sua fala sobre aquilo que você trouxe e eu concordo plenamente, aliás, com a sua visão, essa necessidade de intercâmbio, de troca de experiências regionais para continuarmos a crescer enquanto sistemas. Na República Dominicana, nós estamos num processo de transformação do sistema de proteção social que adotou uma abordagem integral, com o intuito de responder aos novos desafios do sistema de proteção social adaptativa. E nós estamos com a participação
participação ativa do sistema de intervenção, proteção e resposta e o sistema de proteção social. As nossas experiências têm muito a ver com os efeitos também do clima, mas também vamos além, como é o caso de uma explosão que aconteceu numa província próxima à nossa capital, Santo Domingo, e também um outro fenômeno que nós vivenciamos quando foi fechada a fronteira e os meios de subsistência da população também sofreram. E recentemente houve um momento muito difícil, que foi a queda, o desabamento do teto de uma discoteca, e houve também a necessidade de resposta do governo dominicano para além das necessidades objetivas do fenômeno específico, mas para além do que a Rosilene falou, também nós temos que atender situações hidrometeorológicas, e então o sistema de alerta mudou. Passamos do alerta verde para o alerta amarelo e agora passamos para o alerta vermelho em alguns casos. E nós temos essas informações que nós colocamos à disposição das autoridades para atendimento de desastres. E todas as informações que nós damos, nós disponibilizamos os dados de vulnerabilidade aos choques climáticos, da probabilidade dos domicílios de serem impactados. E estamos aqui falando dos efeitos hidrometeorológicos, mas também todas essas informações sociais que estão nos nossos sistemas de informações, que são coletadas através do nosso censo de domicílios e também outros instrumentos, outras pesquisas que nós temos, como, por exemplo, os levantamentos em operações especiais. Essas informações têm sido usadas pela sociedade especificamente para identificação prévia, antes de uma crise, de planos de intervenção nos territórios, e até mesmo para apoiar as iniciativas do governo. De fato, esse índice foi também incorporado às metas presidenciais para o plano de governo, que o governo quer é reduzir o número de famílias com exposição ao risco climático. Isso se faz através do Comitê Nacional de Emergência, que é muito importante para se obter informações, assim como fazer um cruzamento de dados recebidos das diferentes instituições. Mas, além disso, também temos outros instrumentos desenvolvidos por organizações multilaterais, assim como órgãos nacionais, como é o caso da plataforma de Covid e Na Calma. A plataforma Na Calma tem muitas informações com base em dados cruzados com outras informações trazidas pelas diferentes agências. Tem informações, por exemplo, sobre inundações, para poderem fazer uma estimativa ou uma antecipação de inundações em determinadas regiões. Toda essa informação também nos permite estabelecer bons diálogos e mais aprofundados para podermos identificar, por exemplo, áreas em que um evento hidrometeorológico específico pode acontecer. E quando acontece, existe essa coordenação entre a equipe de resposta rápida e a nossa equipe, que estão sempre trocando informações através de reuniões, de mesas redondas, e tudo o que tem a ver com a governança. Mais especificamente, essa informação vem dos diferentes órgãos, das diferentes agências que nos indicam onde há um incidente. Essa informação, então, é padronizada para nós podermos fazer uma ligação com os sistemas de informação que nós usamos, para podermos, então, identificar que áreas foram afetadas pelo desastre, e aí tentamos analisar e decidir onde o governo deve dirigir o seu apoio de proteção social. Nós respeitamos todos os papéis desempenhados pelas diferentes agências. Temos os primeiros socorristas primeiro, depois temos os órgãos sociais que ajudam a tratar da habitação, dos prédios, do ambiente,
e também se preocupam com tudo que tem a ver com a restauração da subsistência das pessoas, fornecem leitos, medicamentos, alimentos, etc. E depois nós temos a proteção social especificamente através de títulos emergenciais, ou seja, trata-se de um trabalho continuado que faz parte, na verdade, faz parte apenas porque existe um comitê com muitas partes interessadas que discutem essas situações. E é assim, então, que são tomadas as decisões de forma informada em termos de governança. Não se trata de um esforço isolado, nós temos que integrar todas as informações para obtermos esse nível de governança adequado. Nós temos um formulário emergencial que é usado pelo comitê, e incluindo ali todas as informações recebidas dos diferentes órgãos. Existe, então, um grupo técnico neste comitê emergencial, mas há outros grupos também. Atualmente, por exemplo, nós temos um painel ou mesa redonda adaptativa com diferentes representantes de partes interessadas. Ali há várias trocas, compartilham informações, estabelecem políticas sociais, etc. Dentro desse grupo, desenvolvem também manuais ou mecanismos de resposta para responderem rapidamente a uma emergência. Existe uma resposta emergencial nacional, incluindo esse formulário básico de resposta emergencial, que é uma ferramenta utilizada para determinar o grau da calamidade, ajudando assim a coordenar a emergência através das diferentes respostas. Permite-se receber um apoio do governo até 6 meses, dependendo do grau de impacto sobre o domicílio, se há danos parciais, integrais, o número de vítimas, etc. Também participamos diretamente dessa troca de dados do ecossistema. Em termos de desafios, o que nós temos, primeiramente, é uma necessidade de maior coordenação, manter essa coordenação viva, especialmente quando a coordenação tem que enfocar na redução do tempo de processamento das informações, ajudando, então, a trazer a assistência que é necessária. Quando há uma emergência, nós perdemos muito tempo tratando ajustar as informações. No momento da emergência, evidentemente, o tempo é muito importante. Nós temos que trazer a nossa resposta o mais rapidamente possível, pois muitos domicílios não têm a capacidade de obter abrigo ou alimentação. Então, quanto mais rápida a resposta do governo, mais rapidamente será possível dar apoio a esses mais vulneráveis. Devemos, portanto, melhorar o sistema de coordenação, assim como a interoperabilidade dos dados. Nós fazemos parte da Mesa Redonda Nacional sobre interoperabilidade. Nós desenvolvemos uma plataforma no país que tem a participação de todas as instituições e é, sem dúvida, avanço aí, mas temos muito a fazer ainda. É uma grande oportunidade para nós agora, para essas instituições que eu mencionei, continuarem a trabalhar nisso através de uma visão única, dentro de uma direção única. Há também a questão da capacidade técnica. Muitas vezes nós não podemos ter uma resposta rápida. Talvez aconteçam certos atrasos e demoras entre a emergência e a resposta. Por quê? Porque muitas vezes os recursos nacionais não estão disponibilizados. Pode ser alguma coisa que vem das instituições de proteção social que tem uma demora na sua resposta. Nós temos, então, que acelerar essa resposta para atendermos às necessidades das populações vulneráveis. Augusto, é muito interessante o que você falou.
papel dessa instituição é fundamental, porque vocês administram os dados e têm que estar preparados para trazer uma resposta rápida. Tem a ver também com financiamento. É importante ter financiamento suficiente para assegurar o bom andamento das instituições e para atender rapidamente. É preciso ter os esquemas já preparados para poder se investir em prevenção. E, por fim, eu gostaria de destacar um ponto que você também mencionou, que é nunca perder de vista o rosto e a dimensão humana. Nós estamos trabalhando para essas famílias que se encontram numa situação complexa e que, em momento de crise, se tornam ainda mais vulneráveis. Então, existe esse trabalho entre proteção social, saúde, saúde mental, que também são muito importantes. Gostaria de agradecer aos dois, trouxeram ótimas apresentações justamente dos níveis de preparação e dos desafios dessa proteção social adaptativa. Eu vou passar a palavra para o Luiz. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Agora nós vamos ter a apresentação não apenas do relatório, mas de uma ferramenta. Nós vamos lhes mostrar um vídeo que mostra todas os recursos e vocês podem também fazer suas perguntas pelo chat. Nós vamos colocar o link no chat para que todos possam ver. Primeiro, eu gostaria de convidar a Tatiana Carneiro Alves, chefe da Divisão de Soluções para a Mudança Climática. Tatiana. Olá, bom dia a todos e todas. Gusto estar aqui com Olá, vocês. muito bom dia a Hacer mis todos e a palavras de cierre todas. em inglês. É um prazer ter estado com Así vocês vamos. aqui, mas eu Podría gostaria de hacer fazer o meu hacer lo que quiera en encerramento portugués, em pero vamos inglês. Eu poderia até con falar em el inglés. português, mas vamos Entonces, bueno, falar as em we wrap up this inglês. unique À medida event, que vamos I would like encerrar to esse share a evento reflection tão that I believe is singular, really gostaria de central compartilhar uma to the reflexão que eu presentations acredito we ser have had central today. para as For many apresentações que years, nós these vimos issues were hoje. viewed mainly through Essas environmental questões lenses. eram Today, we vistas have been muito able to através de deepen lentes our ambientais, mas understanding hoje nós of the aprofundamos o adaptation nosso agenda and show conhecimento clearly e its main compreensão social da dimensions. So it adaptação, was really mostrando great to também as listen suas to dimensões Rosilene sociais. Foi on muito that, bom her podermos ouvir a final words. Rosilene em And relação this a growing isso. frequency and intensity of E shocks are há placing uma increasing frequência pressure cada in our vez maior dessas institutions, crises, our o que public coloca uma pressão policies, cada vez and most maior sobre as nossas importantly, instituições, the nossas daily políticas lives of the públicas millions of people e of our também region. And those o who feel its impacto sobre impact milhões de most pessoas das nossas intensely remain regiões, those who principalmente are already aqueles que live in sentem um situations impacto of high maior, que são vulnerability. aqueles que já In se Latin encontram America em and in the situação de Caribbean, alta this is a development vulnerabilidade. Na América challenge, an Latina e no equity Caribe, challenge, and se an trata institutional de um capacity challenge as desafio well. para a Across the capacidade region, shocks institucional e interact with persistent ambiental. poverty, inequality, Esses informality, choques se and dão numa gaps in região com access to the pobreza basic services persistente e amplify social desigualdade, and já com economic risk. dificuldade de As acesso highlighted by the aos new IDB sistemas. strategy, Como IDB foi Plus destacado challenges pela related to nova poverty, estratégia do inequality, BID, vulnerability, and a changing os climate and desafios da environmental pobreza, degradation da are deeply desigualdade, da interconnected and requires vulnerabilidade, da greater mudança responses climática, capable of tudo isso delivering está greater impact and interconectado. E para scale. tudo isso And this será is necessária uma precisely where resposta adaptive integral social para protection ter um becomes impacto maior critically em maior important. escala. E é Adaptive justamente aí social protection que allows us a to combine proteção two social agendas that need to work adaptativa much more entra como closely together, um as papel we have muito been importante. seeing Nós temos throughout que estabelecer uma the agenda com event um trabalho today. muito Now, the mais climate coordenado and the e com social maior agenda have proximidade, como reminded nós that ouvimos nas adaptation is not apresentações de only about hoje. responding more effectively A to agenda shocks, social but mostra also que a about strengthening the adaptação capacity of não public apenas systems para to responder protect those who rapidamente, are mas in também para most melhorar a need, capacidade dos and at sistemas the right públicos e time and proteger with the right aqueles que mais instruments. precisam dessa Evidence from the proteção IDB no indicates momento that adequado timely, e com os well-targeted instrumentos social adequados. protection Na is verdade, expected to há indicação de que significantly a reduce the resposta de long-term proteção welfare social losses, oportuna e bem especially for dirigida poor podem and vulnerable reduzir households. In this significativamente as context, perdas a adaptive longo social prazo, protection utility principalmente para model as has unique populações e value. domicílios One of its mais main strengths is that vulneráveis. it Este helps modelo tem reduce muito risks valor. visible Um dos in seus a more pontos mais systematic fortes é a way. It redução dos creates riscos awareness de around uma the need to forma mais strengthen ex sistemática, ante capacities gerando and uma invites us conscientização em to relação à examine whether necessidade de appropriate fortalecimento regulatory da frameworks are capacidade in place, adaptativa, whether nos programs include estimulando implementary, a explorar complementary, esse preparedness marco
normativos. Seus programas incluem também medidas de preparação complementares e se os cenários usam as possibilidades para antecipar os extremos e melhorar as suas capacidades. O trabalho do BID na nossa divisão é especialmente importante. Através dessa ferramenta é possível fortalecer o diálogo entre os países, integrando resiliência e a consideração dos programas sociais, desenvolvendo respostas para que as pessoas estejam melhor preparadas para um entorno muito mais complexo. Nós estamos falando disso, uma melhor preparação, não apenas para responder, mas também e, sobretudo, para estarmos mais preparados para cuidar, proteger e não deixar ninguém para trás no entorno cada vez mais desafiador. E, por fim, eu gostaria de agradecer o apoio da Agência Francesa para o Desenvolvimento, a AFD, por colaborar conosco nessa agenda tão inovadora. Eu gostaria de agradecer a todos pelo evento, pela participação e passo a palavra de volta ao Luiz. Muito obrigada. E agora gostaria de passar a palavra para Laura Rojas, chefe da divisão da Unidade de Gestão de Risco de Desastres, muito importantes na construção desse modelo e na implantação da agenda. Obrigada, Luiz. Eu serei breve, porque a Tatiana já levantou várias questões sobre a importância dessa pauta para o banco e, como já ouviram, estamos trabalhando em colaboração com vários departamentos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aqueles que possibilitaram, viabilizaram esse evento. Não apenas o evento, mas também a pauta, o projeto. Eu agradeço ao BID, nossos parceiros pela liderança, e a equipe técnica, que fez um trabalho muito rigoroso com esse modelo, esse relatório, e a plataforma interativa, que aqueles que estão participando desse webinário, gostaríamos de convidá-los a usá-la, explorá-la e também nos dar um pouco de feedback sobre a plataforma. Esse relatório regional deixa uma mensagem bem clara. Na América Latina e no Caribe, proteger as pessoas que enfrentam esses choques faz parte de uma visão mais ampla do desenvolvimento. Não se trata apenas de enfrentar os choques, atender os choques, a partir de uma visão ambiental, da gestão dos desastres ou calamidades públicas. São crises que afetam desproporcionalmente as populações mais vulneráveis, que acabam criando e piorando as desigualdades existentes. Então, nós marcamos esta pauta como sendo parte essencial do nosso trabalho no plano de ação para riscos de desastres do gestão de riscos de desastres do BID, que tem a ver com como enfrentar os eventos emergentes. Esse modelo de maturidade, essa plataforma que estamos lançando hoje, é uma base comum de evidência que identifica os pontos fortes, preenche as lacunas e identifica providências concretas nos países. Esperamos que seja útil para todos os países que estão aqui hoje. Faz parte também de uma iniciativa que nós temos no banco para estarmos preparados e resilientes das Américas. Estamos trabalhando para fornecer várias ferramentas para identificação de riscos e também de dados baseados no risco para permitir aos países tomarem decisões claras, embasadas em dados para estarem preparados e poderem enfrentar os riscos que estão ficando cada vez mais complexos. A proteção social adaptativa é um pilar central dessa visão, porque ela conecta essa visão com sistemas de financiamento e para atingir também o beneficiário final, que são as nossas populações na nossa região. Agradeço a todos pela participação. Nós esperamos que as ferramentas sejam úteis e que nós possamos continuar a trabalhar juntos, fortalecendo os sistemas de proteção social para serem mais adaptativos e mais resilientes na região. Obrigada a todos e obrigada mais uma vez à equipe pela colaboração. Muito obrigada a todos os participantes. Agora nós
Vamos colocar no chat, no bate-papo, os diversos links ao relatório e outras informações da plataforma. E vamos colocar agora um vídeo para vocês poderem ver como a ferramenta funciona. Muito obrigado e ficamos então para encerrar com o vídeo. As crises econômicas e aquelas provocadas por eventos climáticos extremos afetam mais frequentemente os lares da América Latina e do Caribe. Diante desses desafios, sistemas de proteção social devem ser capazes de responder e se adaptar. Para ajudar a entender o grau de preparação da região, o Banco Interamericano de Desenvolvimento criou um modelo de maturidade da proteção social adaptativa, que é uma ferramenta que avalia a capacidade dos sistemas de proteção social de antecipar, responder e se adaptar a esses choques. Para facilitar a análise, o BID desenvolveu esse painel interativo que permite analisar resultados, identificar lacunas e oportunidades de melhoria. Na parte de cima do painel, vemos os filtros principais de navegação, onde é possível filtrar os resultados por nível regional, subregional ou por país. O painel também mostra a média regional do nível de maturidade, tanto geral quanto por dimensão, o que permite comparar resultados. Esse gráfico de barras mostra a distribuição dos níveis de maturidade entre os países, permitindo identificar avanços e lacunas na região. Do lado esquerdo do painel, encontram-se os 60 indicadores distribuídos pelas 7 dimensões que compõem o modelo de maturidade. Cada dimensão analisa um componente fundamental da proteção social adaptativa. Na aba média por indicadores, há um gráfico de teia de aranha que mostra o nível de maturidade por dimensão e as pontuações obtidas em cada indicador, a nota obtida em cada indicador. O painel inclui um repositório de normativas nacionais que permite consultar a legislação, as resoluções e as estratégias que sustentam os diferentes componentes do sistema em cada país. O modelo de maturidade da proteção social adaptativa, o seu painel interativo, permitem transformar os dados em conhecimento para a tomada de decisões e, ao mesmo tempo, promovem o intercâmbio de boas práticas e experiências entre países que enfrentam choques semelhantes. Para saber mais, visite o nosso site. Las crisis económicas. Muchísimas gracias a todos. Muito obrigado a todos e a todas pela participação. Espero que a ferramenta seja útil e também o relatório. Bom dia. Gracias. Bom dia e obrigada.